Bom dia, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos nós por meio da sua palavra. Chamamos bem-vindo aqueles que nos visitam, alguns irmãos da Cristo para Todos, também temos lá da São João, e também temos aqui o nosso querido pastor Leonardo, e a dona Rosane, que está junto com ele. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco. Pastor Leonardo foi pastor aqui na congregação nos anos de 1990 a 2007. E este ano estamos lembrando aí os 50 anos da nossa congregação, com uma série de programações que vai depois encerrar lá no próximo do dia do aniversário, lá em setembro. E fizemos o convite para o pastor, que é pastor emérito, mora aqui em Novo Hamburgo, mas está na ativa ainda, que legal. E ele gentilmente aceitou o nosso convite de estar conosco. Que Deus abençoe ricamente a todos nós. E nós estamos no clima da Páscoa, é um domingo após a ressurreição, é o segundo domingo de Páscoa. E hoje o texto bíblico vai ter esse episódio em que Jesus aparece aos discípulos e deseja a paz para eles. Nós cantaremos os hinos que estarão projetados, começando com o hino 42, Cristo já ressuscitou.
fazemos invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Deus queremos nos achegar e lhe confessar os pecados, e arrependidos queremos lhe pedir perdão. A Escritura Sagrada nos diz assim na primeira carta de João, capítulo 1, 8 a 9, se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, nesta certeza, queremos confessar a Deus os pecados e lhe pedir perdão. Queremos juntos fazer oração confessando os pecados, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Da parte de Deus, o nosso Senhor, como ministro da sua palavra, lhes anuncia o perdão que Cristo conquistou e nos deu por meio da sua morte e garantido também pela ressurreição no domingo da Páscoa. Portanto, declaro a cada um de vocês, por ordem do meu Senhor, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Perdoados dos pecados, queremos agora seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta, não conforme aquilo que nós queremos ou desejamos, mas ouvir o que Ele tem para nos dizer. E começamos com o Salmo 148, um salmo muito bonito que louva toda a criação, todas as coisas louvam a Deus. Assim também queremos louvar a Ele com este salmo. Salmo 148, a leitura será responsiva. O pastor faz a leitura de um versículo e a congregação responde com outro. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louve o Senhor, reis e todos os povos.
governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. E continuaremos louvando a Deus, nos unindo a este salmo, cantando o seguinte hino. As leituras que nós vamos acompanhar, a primeira está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 42. Esse período depois da Páscoa, não temos leituras do Antigo Testamento, e sim as ações, as atitudes dos apóstolos que testemunham a ressurreição de Jesus. E hoje então vamos ouvir uma parte do relato em que Pedro dá um discurso, é preso, lhe mandado para ficar calado, mas ele continua falando sobre a ressurreição. Assim está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29 a 42. E
Então Pedro e os outros apóstolos responderam: não devemos obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros ouviram isso, os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um membro do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com este homem. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Agora, mais ao final da nossa Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 9. O mesmo Pedro que estava ali, nesta leitura de Atos dos Apóstolos que acabamos de ouvir. E aqui ele também traz um testemunho a respeito da ressurreição. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Onde está registrado: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Estas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso,
Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês sofrerão. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. E aqui a leitura da primeira carta de Pedro. Cantamos o próximo hino. A leitura do Evangelho, registrado pelo evangelista João, capítulo 20, versículos 19 a 31. E ali nos fala que Jesus aparece no domingo da ressurreição, no próximo, como no domingo passado, e também no domingo seguinte, como se fosse hoje, anunciando a paz que Ele tem para dar. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para, em reverência às palavras do Santo Evangelho, as palavras de Cristo, onde assim está registrado, palavra do Senhor que diz, em João 20, 19 a 31. Naquele mesmo domingo, à tarde, mesmo domingo da Páscoa, em que Jesus ressuscitou, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida por meio dele. E aqui a leitura do Evangelho. E queremos então, também, mesmo não tendo visto Jesus, como foi dito no texto, mas queremos confessar isso, que cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Prepara a mensagem, cantaremos o próximo hino. E que Deus abençoe o senhor, pastor Leonardo, o dirigir da palavra, e que esta palavra frutifique em todos nós e nos dê a fé no Jesus ressuscitado. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor.
Que a paz de Deus esteja com todos neste momento e sempre. Amém. Estimados em Cristo Jesus, para mim é um momento muito especial estar com vocês no dia de hoje. Quero ressaltar a minha gratidão a Deus pelo convite recebido, que me dá a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo mais uma vez nesta congregação. Destes 50 anos de história da São Lucas, fica registrado que 17 anos eu subi nesse púlpito, visitei doentes, idosos, membros e coordenei todo o trabalho nesta congregação, sempre compartilhando o Evangelho de Cristo ressuscitado. Recebendo o convite há 15 dias, iniciei o estudo dos textos do culto de hoje e decidi fundamentar essa mensagem no texto da epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. A minha súplica a Deus é de que o seu Espírito Santo possa nos conduzir e ensinar o que Ele deseja deixar marcado em nossos corações, nos firmando sempre mais como seu povo, na certeza de que, de acordo com as palavras de nosso texto, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus e pelo Espírito de Deus foram feitos povo dedicado a Ele. Eu desejo que tenham mais e mais graça e paz, a graça e a paz de Deus, vivendo na certeza de vivendo da ressurreição de Jesus. Amém. Mesmo nós tendo ouvido a leitura há pouco, eu gostaria de recordar, fazendo novamente a leitura, conforme Pedro 1, 3 a 9. Louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Que Deus abençoe as suas palavras
em nossos corações. Amém. Completamos uma semana de celebração da Páscoa. Sim, porque a celebração da Páscoa, ela não pode ficar restrita ao domingo da Páscoa. Cada dia, cada momento nós devemos lembrar a ressurreição de Jesus que ocorreu no dia da Páscoa. A leitura do Salmo de hoje nos mostra que a alegria, o louvor, as ações de graça devem estar presentes na vida dos cristãos diariamente, pois a cada dia nós vivemos a certeza da ressurreição de Jesus. O nosso texto nós encontramos na carta do apóstolo Pedro, escrita ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme 1 Pedro 1:1. É significativa essa apresentação dos destinatários da carta, pois Pedro fala em povo de Deus, que foi escolhido de acordo com o propósito de Deus o Pai. Pedro ainda diz que esses destinatários de sua carta foram feitos povo de Deus pelo Espírito Santo, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, conforme o versículo 2. Estas palavras da primeira carta de Pedro têm um profundo significado para nós, na medida em que nós fazemos a leitura e nos identificamos como destinatários da carta. Assim, para nossa edificação, é fundamental entendermos que a carta do apóstolo Pedro foi escrita ao povo de Deus que reside em Novo Hamburgo e arredores. Povo de Deus que foi escolhido de acordo com o propósito de Deus o Pai. Podemos aqui assimilar que o apóstolo Pedro incentiva ao povo de Deus, também aqui de Novo Hamburgo e arredores, a louvar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse mesmo incentivo nós encontramos no Salmo de hoje. De acordo com o nosso texto, Deus nos deu nova vida em Cristo. O que significa isso? O que representa isso? Qual é o sentido disso? O sentido disso é que nós éramos incapazes de mudarmos a nossa situação para com Deus. Essa nova vida que Deus nos deu pela ressurreição de Cristo não tem o ponto de partida em nós. O ponto de partida está no seu amor, na sua misericórdia. Misericórdia que é grande, infinita, como diz o nosso texto, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Saber disso, saber dessa nossa escolha por parte de Deus, saber desse chamado de Deus feito a nós, deve ser motivo de estarmos alegres, felizes e vibrantes. Podemos lembrar aqui a vibração do salmista em incentivar os eleitos a mostrarem toda a alegria como eleitos. Diz o salmista: louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Esta é a verdade demonstrada e confirmada pela ressurreição de Jesus do domingo
da Páscoa. O apóstolo Pedro lhe apresenta os destinatários da sua carta e fala da escolha deles em Cristo ressuscitado. Na continuação do texto, ele então fala das bênçãos que os escolhidos, de acordo com o propósito de Deus, o Pai, têm. Vamos destacar algumas dessas bênçãos. Aqui no texto, Pedro diz que Deus deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus. Deus nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva, conforme o versículo 3. Essa esperança é viva, está presente, é real. É a esperança da nossa ressurreição que vai acontecer no dia derradeiro. Ressurreição que é garantida e fundamentada na ressurreição de Jesus ocorrida no domingo da Páscoa. Por isso é fundamental vivermos a cada dia na certeza da ressurreição de Jesus. Também está aqui no texto a informação de que Deus nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo e assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Deus guarda essas ricas bênçãos para o seu povo no céu. Ali elas não perdem o valor, ali elas não podem se estragar, ali elas estão livres das manchas do pecado, ali elas não podem ser destruídas, porque Deus guarda essas bênçãos para o seu povo, conforme o versículo 4. Essas bênçãos que Deus guarda para o seu povo é a vida eterna que pertence aos filhos de Deus em Cristo Jesus. Diz o texto: essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Temos aí mais uma bênção que o texto menciona, que é sermos guardados pelo poder de Deus. Guardados por meio da fé, guardados para a salvação. Salvação pronta e preparada para ser revelada no fim dos tempos. Salvação preparada por Cristo com os seus sofrimentos, com o seu sacrifício na cruz e sua ressurreição no domingo da Páscoa. Pensando um pouco mais nessa bênção que fala em sermos guardados pelo poder de Deus, nós precisamos lembrar pelo menos duas coisas. A primeira coisa que precisamos lembrar é que não somos capazes ou não somos aptos a nos salvar por meios próprios, e muito menos somos capazes de conservar e defender a nossa salvação. Por isso Deus nos guarda, nos defende, nos protege, nos ampara e conserva na certeza da salvação. Lutero indicou isso na explicação do 3º artigo. Ele disse: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Isso nos deve deixar tranquilos. Isso nos deve alegrar e deve fazer da nossa vida uma contínua ações de graça, tendo a convicção de que as celebrações dos 50 anos da São Lucas inclui tudo isso na sua bagagem. A segunda coisa que precisamos lembrar é que é possível que fiquemos tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações, como diz o nosso texto.
Isso quer dizer que o cristão não está livre de doenças, de injustiças, de incompreensões e muito menos de solidão. Estas e muitas outras coisas são provações que Deus nos permite passar em nossas vidas, mas sempre com um objetivo, com uma finalidade. De acordo com o texto, o objetivo, a finalidade é fortalecer a vida cristã, ressaltar o valor da fé, revelar uma fé bem apurada e estabelecida em Cristo. Uma fé acompanhada do louvor, das ações de graça a Deus e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedro escreve no texto: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. E Pedro diz ainda: essa fé que vocês têm precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro deixou escrito aqui em sua carta dirigida ao povo de Deus escolhido de acordo com o propósito de Deus o Pai, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse aspecto toda a igreja lembrou no domingo da Páscoa e não queremos esquecer isso. E a ressurreição de Jesus sempre foi o desfecho das pregações dos apóstolos. Nas leituras bíblicas e da leitura de Atos que nós vimos há pouco, os apóstolos e Pedro estavam diante do grande sinédrio, sendo exigido deles calar-se. E eles disseram: e nós não podemos nos calar, porque vocês crucificaram e mataram esse Jesus, mas Deus o ressuscitou. E disso nós somos testemunhas. Já no evangelho do culto de hoje, o próprio Jesus se manifestou ressuscitado. Apareceu vivo aos discípulos em dois momentos diferentes. A primeira vez foi no mesmo dia da Páscoa, à noite, e a segunda vez foi no domingo seguinte. E essa sua manifestação, a sua presença junto aos discípulos, foi a declaração de que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Estamos no segundo domingo de Páscoa. A alegria, a festa do dia da Páscoa continua. Louvemos a Deus como povo de Deus escolhido de acordo com o propósito de Deus o Pai, que residem em Novo Hamburgo e arredores, vivendo a certeza dessa ressurreição. Testemunhamos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vivamos a certeza da ressurreição, pois essa é a esperança viva que nos congrega com ações de graças aqui na congregação São Lucas, que está perto de completar seus 50 anos para divulgar os feitos de Deus e buscar o Senhor. Que todos nós tenhamos sempre presente em nossos corações de que somos guardados pelo poder de Deus por meio da fé para possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo no céu, a vida eterna. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, fique com cada um de nós, agora e sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Muito obrigado, pastor Leonardo, pela palavra que o senhor compartilhou a respeito da ressurreição, o testemunho dos discípulos, e que agora está conosco, né? Continuamos também testemunhando, a congregação São Lucas fez isso,
com o senhor como pastor durante 17 anos, junto com a esposa, com a família. E agora então nós continuamos anunciando esta maravilhosa notícia do perdão, da salvação, da ressurreição de Jesus. Nós vamos entregar nossas ofertas de gratidão, cantaremos este hino de agradecimento e nós vamos fazer como de costume, trazendo as ofertas aqui à frente. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo mundo a eterna vida, sem ter graça, sem te dar. Na oração vamos incluir o seu Elberto Bauer, que continua hospitalizado em Sapiranga devido ao AVC. Ana Justina Mittmann, que está em tratamento com tumor no pulmão. O seu Jurandir dos Santos, que está se recuperando de uma fratura, também de uma pneumonia. A dona Leone Lentz, queremos orar por ela, está se recuperando da dengue e também está numa transição assim de vida, e que Deus abençoe ela nesse momento também, junto com todos os familiares. Dona Geni Frei, a irmã do Marcos, que está aí lutando aí contra um câncer. Dona Márcia Neugbauer, que está em tratamento oncológico. O Arthur Moura, de Moura, está se recuperando de um AVC e também uma pneumonia. Incluímos também é pastor, né? Valdo Weber, né? É pastor, né? E a esposa, a Leia, que perderam, infelizmente, um filho, o Oliver, ainda novo, né? Então, que Deus conforte a eles. Também pedimos pela dona Vone Bauer, que está com pancreatite, está se recuperando. Incluímos o seu Moacir Schrefer, que vai fazer uma cirurgia. Ele é da congregação Voz da Cruz, lá da Lombar Grande. E a Heloísa e o Christian agradecem as bênçãos até aqui e pedem que Deus continue abençoando o nascimento também, a chegada do seu Rafael, que está pertinho, né? Muito bem, que legal. Vamos também orar pelos aniversariantes da semana. No dia 10, o Rodrigo Conrad. No dia 12, o Jonathan Schmidt, o José Laufer. No dia 13, o Adilson Monteiro, o Gustavo Reinheimer, a Vanessa Nagel. No dia 14,
a Jeroni Hor, a Maria Webler, o Raul Georg e ontem, dia 15, a Alessandra Batista, o Cristiano Pereira e a Juana Georg. Aqueles que puderem e quiserem ficar em pé, os convido e conversamos com Deus em oração. Pai amado e querido, nós nos dirigimos a Ti em oração, porque assim a Tua palavra, o Senhor nos disse, para com confiança, sem medo, te pedir, te agradecer. E também assim demonstramos a nossa dependência de Ti, que precisamos de Ti. Queremos reconhecer, querido Pai, pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá e como o Senhor cuida de todos nós. Te agradecemos pela vida de todos os que celebram mais um ano de vida, os aniversariantes que aqui foram mencionados, e os abençoe ricamente com seus familiares. Te agradecemos pela chegada bem próxima do pequeno Rafael. Agradecemos junto com a Heloísa e o Christian, todo esse momento de gestação e agora também esse finalzinho, próximo do nascimento, que o Senhor abençoe e tudo corra bem. E que o Rafael traga muito choro aqui dentro dessa igreja, mas também muitas risadas, gargalhadas, assim como também estamos ouvindo hoje crianças bem à vontade aqui na Tua casa, que ela possa estar repleta desses pequeninos. Te pedimos também e agradecemos pela vida do pastor Leonardo, junto com a esposa Rosane. Agradecemos pelos 17 anos em que ele serviu aqui nesta congregação e teve a oportunidade de testemunhar Cristo para todos. Marcou a vida de muitas pessoas, estando presente em momentos tristes, alegres e na vida cotidiana da congregação. Sempre fiel no seu ministério, em todos os lugares, e ainda hoje continua testemunhando o seu amor, sua fidelidade e a sua fé em Jesus. Cuida dele, cuida da dona Rosane, de saúde, e o abençoe também com os filhos, filhas, netos. Abençoe a todo aquele que por meio dele também foi agraciado com a palavra de Cristo. Pedimos, Senhor nosso Deus, para que abençoe todos que estão doentes, os que foram mencionados, os que vão fazer cirurgia, que o Senhor os recupere a saúde, eles possam melhorar. E também, nesses momentos de doença, muitas provações vêm na vida de quem está doente e de todos os familiares. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, os mantenha firmes na fé em Jesus. E que possam assim receber as bênçãos aqui e também em toda a sua vida. Querido Pai, abençoa os lares, abençoa as famílias, esteja presente na vida de todos nós. Abençoa a congregação São Lucas, a todas as famílias, a todos os membros, a todos que aqui estão no dia de hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos convida dizendo assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso.
Nessa certeza queremos juntos orar. Amado Deus, a Ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e no crescimento no amor. Amém. Assim nos revela a Escritura Sagrada. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. O pastor Leonardo vai auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Vamos fazer como de costume. Pode deixar aí mesmo, André. Nós vamos fazer um desvio aqui na nossa rota de costume, né? Obrigado, André. Então nós vamos fazer como de costume. Começamos por este lado, da frente para os fundos. Os músicos vão primeiramente participar da Santa Ceia, depois dos fundos para a frente, sempre vindo pelo meio e aí voltando pela lateral. Então os deste lado vão já entrar aqui antes deste banco. Que Deus abençoe a todos. São bem-vindos todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e foram instruídos, foram confirmados. Porventura, se alguém não se enquadra, ainda não é membro e não foi preparado, fale com o pastor após o culto, que nós vamos orientar, explicar como isso é possível. Venham, porque tudo está pronto. Sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero.
112. Com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos dá perdão dos pecados e fortalece a fé. Que a paz de Cristo esteja contigo. Ficamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, por teres nos abençoado por meio da tua palavra e também da Santa Ceia, nos dando e mantendo a fé em Cristo, nos concedendo o perdão dos pecados e também nos aumentando a fé, o amor para contigo e para com o nosso próximo, nos encorajando a testemunhar Cristo para todos e viver uma vida santificada. Querido Deus, abençoa-nos neste dia, abençoa-nos em nossa vida no decorrer desta semana, e que possamos novamente nos reencontrar aqui para sermos reabastecidos na tua palavra. Em nome de Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. 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 Podem sentar.